a gente vai dar início agora à prova de conceito da empresa LFC Branco, que se sagrou vencedora na proposta de preço da contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração de estudos e projetos técnicos em plataforma BIM, voltados à construção de infraestrutura de acesso ao Parque Mutuca e à Praça Mauro Cunha da Badia em Santo Antônio, no município de Gurupi. Nesse momento a gente vai iniciar a prova de conceito e a Letícia vai nos apresentar e a gente vai fazer a avaliação final posteriormente. Bom, o programa que eu utilizo é o Revit 2026, já até abri aqui a plataforma. Com algumas das coisas que a gente vai propor dentro até do projeto aprovado, eu vou desenvolver uma das vias com o canteiro central, conforme o projeto que a gente vai fazer, tá? Após a modelagem, eu vou projetar cortes, fachadas e plotar dentro da prancha para gerar o PDF. Todos os tipos de materiais eles são parametrizados, então eu desenvolvo tanto a parte da estrutura, consigo editar eles aqui, certo? O preenchimento eu já faço de acordo com a resistência que for de fato utilizar, seja ele do asfalto ou seja ele do utilizado da calçada. E com isso eu também gero planilhas finais, que no caso é o maior intuito da contratação, né? Que no caso essas planilhas sejam desenvolvidas posteriormente através da tecnologia BIM. Eu vou começar aqui fazendo uma faixa de asfalto. Vou colocar uma via de 10 metros para cada, mas vou estabelecer 15 metros aqui de via para cada. Como se fosse uma rua mesmo da Avenida Goiás, por exemplo. Eu não lembro ao certo qual que é a medida, mas aí a gente vai estabelecendo com isso. Aqui eu já faço ele na caixa de asfalto, seja um asfalto de 20 centímetros. Se porventura eu precisar de estruturar um asfalto mais espesso ou menos espesso, eu consigo editar esse asfalto aqui, mas eu vou manter essa estrutura conforme eu coloquei. E agora eu vou criar como se fosse o meio, o canteiro ali central. Eu deixei essas duas vistas aqui para vocês verem já qual tipo de detalhamento, tá? Que a gente entrega, mas eu vou colocar aqui uma nova.
o canteiro mesmo central, digamos que eu decido que o projeto vai ter uma forração de grão, eu já consigo colocar ele ali o material, certo? Sempre delimito a área permeável mais abaixo, que no caso no corte a gente vai conseguir ver esse daí, para permear de fato. E começo a colocar os componentes, tá? Eu vou criar uma vila aqui do outro lado. Fica mais completo. Digamos que, no caso, nessa esquina, eu vou colocar ali um rebaixo mesmo de meio fio, pra gente fazer um acesso, né, de calçado. E por eu já exercer toda a tabela parametrizada, conforme as medidas que eu quero, eu consigo fazer ali uma calçada. Deixa eu ver qual medida que eu vou colocar. No caso, uma faixa de serviço, nem a calçada em si, né? Vou criar isso aqui como uma faixa de serviço. Vou colocar aqui e do outro lado.
adequar até as placas existentes. No caso, caso eu precisar de propor novas até para circulação mesmo de pedestres, eu consigo colocar. Poste de iluminação. Vou cadastrar, né, todos os postes. Esse daqui é uma via que eu coloquei como se ela existisse, tá? No caso, a gente faz ela inclusive na planta baixa de existente levantamento. Digamos que quando eu fizer o levantamento da via, uma avenida de Gurupi seja exatamente assim. Dentro da plataforma, eu consigo inclusive abrir a planta baixa de construir e demolir. Se porventura eu falasse, por exemplo, dentro do levantamento, eu ver que essa via aqui, ela vai ser construída, no caso ela não existe, eu vou parametrizar e vou colocar isso como uma fase de construção nova. Digamos que ela não existe ainda. Então, tudo o que for dentro da prancha que estiver em vermelho vão ser fases que vão ser criadas, tá? No 3D mesmo a gente vai conseguir estabelecer, mas dentro da prancha eu vou separar por cores, tá? Essa daqui eu vou colocar como existente, que no caso eu já fiz ela dentro do existente, certo? Então tudo isso eu vou conseguir colocar. Aí digamos que eu vou demolir esses postes de iluminação para colocar no outro modelo, tá? Então eu vou vir aqui, vou demolir esses postes. Eu não vou precisar dessa placa de par, eu vou colocar uma outra melhor, tá? Então tudo que tiver em amarelo eu vou, na prancha vai sinalizar que eu demoli, certo? E agora vou colocar aqui a norma. Vou construir o que eu quero colocar de benfeitoria. No meio da via. Então eu vou baixar ele aqui. Vou colocar ele como construído. Aqui eu vou gerar uma nova folha, que no caso é aquela que eu abri, vou jogar ela para cá.
conseguir juntar elas todas numa prancha só, porque cada uma tem um sistema aqui. Então, quando eu for fazer o projeto executivo, cada um vai gerar uma prancha, ou existente, ou de construir, de demolir e final. Eu coloco a logomarca assim, né, do escritório, o tipo de projeto, quando vou editar a prancha. PDFs de acordo com as pranchas. Por exemplo, essa aqui eu gerei a prancha final, eu não consegui jogar isso aí para dentro dessa prancha, porque cada prancha ela vai estabelecer um assunto. Uma prancha de demolir, uma prancha de levantamento e uma prancha de construir. Mas no meu projeto final ele vai estar estabelecido com os materiais que, no caso, a gente vai propor. Basicamente é isso. A gente finaliza mais uma prova de conceito. A Letícia apresentou a amostra e a gente está presente hoje eu, o André também é membro, a Milena também é membro, e a gente vai proceder agora com a análise final do relatório de aprovação baseado na nota da candidata.